Olá, companheiras e companheiros, eu sou Gerson de São Paulo, estou aqui para mais uma análise semanal de conjuntura. Espero que todos estejam se cuidando e cuidando de vossas famílias frente a esta pandemia, que no mundo todo já matou mais de 3 milhões e 300 mil pessoas. Vários fatos vêm preenchendo aí a conjuntura dos últimos dias, das últimas semanas, e nós iniciamos essa conversa em profunda indignação e ao mesmo tempo solidariedade ao povo palestino, que mais uma vez vem sofrendo com os ataques do Estado de Israel, que já mataram mais de 90 pessoas e já deixam mais de 500 feridas na faixa de Gaza. E também solidariedade à classe trabalhadora colombiana, que vem, mesmo em tempos de pandemia, ousando a resistir e lutar bravamente contra as reformas conservadoras que estão sendo implementadas. Bem, no Brasil, nossa situação ela tem várias particularidades, né? E nós queríamos falar aqui brevemente sobre a questão da violência policial e do racismo estrutural em nossa sociedade. O fato da última semana, do massacre em Jacarezinho, no Rio de Janeiro, nos choca profundamente. Todas aquelas mortes estão ocorrendo no momento em que o povo brasileiro vive um luto gigantesco por conta dessas milhares, dezenas de milhares de mortes por Covid. E isso, em si, a pandemia, vem sendo denunciada como um caso de genocídio. Eu diria que existe outro genocídio dentro do genocídio da pandemia, que é o genocídio contra as populações negras e indígenas. E esse genocídio, é importante que a gente saiba, ele é anterior à pandemia do coronavírus, né? Ele vem ocorrendo de forma sistemática, desde o início da colonização e da escravidão neste país. Então, ele possivelmente não vai acabar com a pandemia da Covid-19 e ele também não se iniciou com esta pandemia. Então, dentro dessa denúncia que os movimentos sociais e todos nós estamos envolvidos para derrubar este governo, é importantíssimo que a gente tenha em mente essa particularidade que recai sobre o povo negro e indígena no nosso país. No entanto, essa chacina do Jacarezinho, ela mostra de forma explícita um verdadeiro crime de guerra. Numa situação de guerra, as forças em presença estão colocadas para guerrear, mas nós estamos no momento de exceção, ou seja, em que essas forças estão fazendo quarentena, ou deveriam estar fazendo quarentena, preservando a sua integridade. E é justamente nesse momento que o Estado brasileiro, de forma extremamente perversa, ele se aproveita dessa situação das pessoas estarem se resguardando frente à pandemia para exterminar a sua população. Então é importantíssimo dizer que estamos diante de verdadeiros crimes de guerra, crimes contra a humanidade. E cada corpo negro que cai, que tomba frente a essas mortes, nós precisamos desnaturalizar esse genocídio, desnaturalizar essas formas de extermínio que são típicas do capitalismo na sua fase madura, na sua fase financiarizada. Ou seja, o capital, o modo de produção capitalista, nessa etapa histórica, ele tem a barbárie como forma dominante, ou aquilo que vem sendo chamado como a necropolítica, o extermínio, o genocídio como forma dominante. Então, toda essa parcela do Exército Industrial de Reserva, esse conjunto de trabalhadores que não estão inseridos do ponto de vista do mercado de trabalho para vender a sua força de trabalho ou não fazem parte do setor preponderante de reprodução econômica, ela se compõe dessa massa sobrante. E é justamente essa massa de trabalhadores não inseridos que estão na alça de mira do Estado. O curioso, no caso dessa chacina de Jacarezinho, é que ela ocorre justamente nos bairros onde a milícia ainda não está controlando. As milícias no Rio de Janeiro já controlam mais de 57% do território das favelas. E Jacarezinho era uma área onde está instalado o Comando Vermelho. E as últimas chacinas, as últimas mortes vêm ocorrendo justamente nesses territórios controlados pelo Comando Vermelho. E as milícias, junto com os neopentecostais, que agora vários desses territórios no Rio de Janeiro
Janeiro, mas também em São Paulo, há uma aliança, uma articulação interna entre milícias e neopentecostais para tomar esses territórios. E quando se fala tomar esses territórios, significa fazer esse controle militarizado, miliciano, contra o povo, contra as iniciativas de auto-organização da classe trabalhadora nas favelas, nas quebradas e nos morros. Então existe um sociólogo do Rio de Janeiro que diz que, na verdade, o que está sendo feito é um rearranjo político do controle do território nas favelas, nos morros e nas quebradas no Rio. Ou seja, o Estado entra com a polícia e as UPPs para limpar essa área dessas influências do Comando Vermelho e outras facções, para liberá-la para as milícias. Ou seja, é o braço armado do Estado fortalecendo o controle territorial das milícias. E as milícias, nós sabemos, ela é a base, uma das bases principais do governo Bolsonaro. Então é importantíssimo que nós entendamos essas articulações que estão por detrás, para nós desnaturalizar essa política de extermínio e nós também fazer o enfrentamento necessário a essa política genocida que vem sendo adotada. Mais que isso, companheiros e companheiras, nós precisamos entender que a violência faz parte da cultura brasileira, das elites. Ela sempre reprimiu de forma exemplar a classe trabalhadora. De Canudos e Contestado, passando pelas ligas camponesas, até Corumbiara e Eldorado dos Carajás, que neste ano completa 25 anos de impunidade, 25 anos deste massacre. Mas ela também passa por Felisburgo, pelo massacre de Paraisópolis, pelo massacre de Pau d'Arco, pelo massacre de Jacarezinho e por todos e todas que vêm sendo exterminados por essa política do Estado brasileiro, que vai muito além desse período da pandemia. A morte de George Floyd, que foi praticamente transmitida ao vivo para todos nós, ela gerou uma comoção muito forte que aqui no Brasil nem mesmo o assassinato da Marielle provocou, apesar de que vários setores fizeram lutas durante aquele ano de 2018. Mas agora nós estamos diante de uma chacina que vitimou cerca de 29 pessoas e nós não temos a mesma capacidade de mobilização, ou parece que essas vidas negras não nos tocam, não nos indignam e não nos ferem como deveria ser frente a cada irmão, a cada irmã que tomba pela violência cometida pelo Estado. Então, a chamada guerra às drogas, ela é o mote para que as polícias nos estados possam seguir executando a juventude, seguir encarcerando esses jovens negros em especial. O Brasil ele é o terceiro no ranking das maiores populações carcerárias do mundo. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, com mais de 2.200.000 presos. Então é os Estados Unidos, depois a China, com 1,5 milhão, pouco mais de 1,5 milhão, e o Brasil. Então essa população carcerária, ela mostra outra forma de genocídio, que é a restrição de liberdade. E muitos desses presos, eles não voltam mais para a vida civil, porque as penas elas são super dimensionadas, esses vários casos não são levados a julgamento e muitas vezes os jovens acabam envelhecendo ou mesmo morrendo dentro dessas prisões. Então o caso brasileiro ele é bastante crítico do ponto de vista dessas ações que conformam, que dão substância para o que a gente chama de genocídio. Então são várias as frentes, vários os elementos que configuram isso. No Rio de Janeiro a gente pode dizer que existe uma guerra contra a infância quando a gente olha só o número de mortes de crianças. Só nos últimos 5 anos são mais de 100 crianças que foram assassinadas no Rio de Janeiro. Então foram mais de 273 chacinas nos últimos 5 anos. E dessas 273 chacinas são mais de 1.000 mortes no estado do Carioca. Mais um dado, durante a intervenção militar, de fevereiro a novembro, chegando no final do ano de 2018, no período do governo Temer, só durante esse período de menos de um ano foram mais de 1.500 execuções no estado do Rio de Janeiro, mais de 1.500 mortes durante o período da intervenção. Isso mostra que não é só as polícias militares, porque as polícias militares estão subordinadas ao exército brasileiro em todos os estados.
ou seja, é um braço do próprio exército no sentido de cumprir as suas tarefas, vamos dizer, do ponto de vista mais do varejo. E o exército, assim como as polícias, eles trabalham com uma lógica de inimigo interno. A todo momento é preciso estar vigilante, é preciso fazer a coerção desse inimigo interno. E quem é o inimigo interno? Do exército, ele tem as mãos, né, todos os generais do exército têm as suas mãos manchadas de sangue pela forte repressão durante todas as rebeliões populares da nossa história. E as polícias militares também, porque elas no dia a dia vão cumprindo esse papel sujo de fazer essas execuções. Para finalizar, esse próximo dia 19 de maio, se Malcolm X estivesse vivo, ele completaria 95 anos. E Malcolm deixou algumas lições importantes para todos nós da esquerda, da classe trabalhadora. Duas queria destacar em especial. Primeiro, que ele fala de que ao fazer uma operação policial, ao se deslocar para esses bairros onde se concentra a população negra, é necessário construir uma ideia de quem é o criminoso, quem é o inimigo em potencial. Então, a própria criminologia virou uma ciência para você tipificar e enquadrar, sobretudo, homens negros para direcionar a ação policial. E também é preciso consolidar uma opinião pública, um senso comum de que a polícia está agindo corretamente, e quanto mais ela mata, mais ela prende, mais eficiente é essa polícia. Então o Malcolm diz que a imprensa ela é necessária para essas tarefas de militarização desses territórios, de criminalização do povo negro. Então é importantíssimo esses dois elementos que ele destaca, porque a frase bastante emblemática que ele diz se você não tomar cuidado, a mídia ou a imprensa vai fazer você odiar os seus pares, odiar os seus irmãos e amar os algozes, amar os seus opressores. Então, é preciso que a gente faça esse debate, não deixemos o tema da segurança pública nas mãos da direita e do pensamento liberal. E muitas vezes nós abraçamos certa doutrina, certa noção de que é necessário investir mais em segurança pública para que a polícia possa matar mais e encarcerar mais. E a mídia, vide programas como o da Atena e companhia, faz essa lavagem cerebral, essa conformação ideológica de que nós vivemos no estado de vigilância permanente, que é necessário, quem mora na cidade, colocar cerca elétrica nos muros, que é necessário contratar a segurança privada para se defender. Então essa noção ela é construída ideologicamente todos os dias através da mídia. Só que isso faz parte de uma ideologia para fortalecer os investimentos em segurança pública e o lucro das empresas privadas de segurança, empresas que comercializam armas, né, como a Taurus, munições. Então é um grande mercado também a questão da segurança pública. Para finalizar, estamos no momento da CPI, de investigação sobre a Covid. É o momento em que o bolsonarismo está com o peito aberto para ser atacado, para ser investigado. É o momento no qual nós precisamos exercer uma mobilização popular para pressionar pelo fora Bolsonaro, para que a gente consiga derrotar e derrubar este governo genocida e também fazer o debate sobre os crimes cometidos, não só as reformas implantadas durante esse período de estado de exceção, mas os crimes cometidos pelo bolsonarismo durante esse período. Não é possível falar de volta ao normal, de volta a uma normalidade democrática. Isso é uma ilusão conservadora, é uma ilusão burguesa achar que nós teremos um novo normal. E isso é importantíssimo que nós entendamos que vai acabar a pandemia do coronavírus, mas vai continuar em marcha o genocídio contra setores da população brasileira. Então nós não podemos cair nesse equívoco de defender o novo normal, de defender a volta à normalidade democrática, sem considerar de que enquanto houver o racismo na ordem democrática na nossa sociedade, não vai haver possibilidade de democracia. E isso é fundamental para que nós possamos
fazer aliança com os setores mais vitimados, os mais explorados das periferias, dos bairros, das vielas, das favelas, que é a classe trabalhadora mais excluída, marginalizada, né, negra, que vem sofrendo não só com a pandemia, mas com a violência policial. Então é preciso que a gente, na ação de solidariedade e trabalho de base, que a gente possa se irmanar com esses setores, mas também vivenciar o seu luto e a sua indignação frente a esse estado de coisas que está colocado. E com essa indignação, nós devemos contribuir para o processo organizativo dessas comunidades, para que a gente possa retomar a construção do poder popular. Fora Bolsonaro, pelo lockdown e vacinação já, e o auxílio emergencial de R$600. Um abraço, companheiros.